E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou falar sobre o Sami Obara. O Sami, ele implementou o sistema Toyota de produção no Japão, no Brasil, na Venezuela e nos Estados Unidos. Você imagina o que é, para quem fala em Lean, o que é implantar um sistema Toyota de produção no Japão? Isso aí é assim, o estado da arte do assunto. Ele ensinou o Lean numa infinidade de empresas e consultorias educacionais, como nada mais nada menos que Stanford e Harvard, e também em missões humanitárias na Ásia e na África. Tem mais de 30 anos de experiência, já ajudou mais de 450 empresas. Atuou dentro de hospitais, ambientes militares, escolas, em diversos países, China, México, Canadá, Indonésia, Brasil, Japão, Áustria, Reino Unido e Estados Unidos, enfim. Eu vou encurtar o assunto aqui, esse cara é uma grande referência no assunto, e hoje ele é consultor e disseminador do Lean pela Honsha Organization, honsha.org, uma empresa muito séria, que tem um posicionamento muito grande e que a gente está muito entusiasmado de começar essa parceria. Valeu, Sami, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui. Vamos meter bronca? Legal, obrigado. O Honsha.org, ele é uma associação de alunados da Toyota, porque o .org nós destinamos parte do nosso faturamento para obras assistenciais na África, como Quênia, Etiópia, e também na Ásia, como, por exemplo, no Timor-Leste. E tem até uma associação aqui em Bauru, no interior de São Paulo, onde eles envolvem pessoas com skate, com street dance e com algumas outras atividades, como uma forma de inclusão comunitária. E tudo isso daí é dado ao suporte da nossa venda desse livro, Toyota by Toyota. Eu recebi essa foto aqui, achei interessante, porque ela diz assim, o líder tem que ter coragem para enfrentar problemas. E nada melhor que uma foto de uma pessoa domando um touro pelo chifre, porque se você largar um problema, provavelmente ele vai chegar e vai te machucar, vai arrasar contigo. Então, essa é uma foto que mostra bem que um problema, se você não lidar com ele e terminar com ele e vencê-lo, provavelmente você vai sofrer as consequências depois. Só que esse artigo do USA Today, lá nos Estados Unidos, está mostrando um artigo interessante sobre como é que o líder de lá então, é um problema. Ou seja, está dizendo aqui que o terceiro nenê, ele morreu através de erros num hospital de Indiana. E aqui está mostrando o problema. O frasco que eles administraram no nenê, ao invés de ter 10 unidades, tinha 10 mil, ou seja, tinha 1.000 vezes mais potência para um nenê prematuro, acabou matando o primeiro, o segundo, chegou no terceiro. Aí o CEO do hospital se pronunciou publicamente, e o que ele falou foi, olha, eu juro nunca mais ter esse tipo de mortes, esse tipo de problema, através da gente checar, não duplamente, mas checar triplamente, antes de administrar qualquer remédio para os nenês. E o que é intrigante nessa forma de se resolver problema, que quem resolve nesse caso é o líder maior do hospital, é o CEO, a pessoa altamente qualificada, estudou vários anos, se não décadas, para chegar naquela posição, altamente preparado. E o que ele está dizendo, vamos dizer em português claro, ele está dizendo aquela checagem que vocês já fazem nos remédios, antes de administrá-lo, aquela checagem que é falha, que ela não funciona, não é eficaz, está matando gente, aquela checagem lá, vamos fazer mais vezes, vamos fazer duplamente, triplamente, vamos ver o que acontece se a gente fizer mais daquilo que não funciona. Ou seja, o líder não somente ele tem que ter coragem para enfrentar problemas, mas mais importante ainda, ele tem que ter o conhecimento para que os problemas sejam resolvidos.
de uma vez por todas. E quando falamos em resolução de uma vez por todas, 3 anos depois dessas mortes, aqui tem um livro muito interessante publicado pelo Lean Institute, e o Dr. Fred Pinto, que é um amigo meu, publicou esse livro mostrando esse problema continua acontecendo. Não só continua, dá uma olhada, ele diz aqui, esse tipo de defeito ou confusão de remédio e administração errônea, ele não é somente comum, ele é muito comum. E ele vai além, dizendo quantas pessoas estão morrendo. Aqui no Brasil, por exemplo, 3 pessoas morreram devido a esse mesmo tipo de erro. E a grande pergunta que tem é, como é que a gente, então, resolve problemas como esse? Então, eu gostaria de usar um caso de uma pizzaria para a gente usar como exemplo. E o problema, por exemplo, dessa pizza é que a entrega dela no final de semana, ela era muito lenta. Então, a solução que o dono, o gerente, achou foi gritar: acelera aí, o entregador. Vamos entregar mais rápido, tem que correr mais. Ou seja, para a gente sanar um problema, a solução foi essa, e eu gostaria de usar isso daqui como pano de fundo. Como teria sido uma solução caso usássemos, por exemplo, uma metodologia? A metodologia que a gente vai explicar aqui, ela foi criada por uns cientistas estatísticos, o Edward Deming, que ensinou a Toyota, e ele se chamou essa metodologia de Plan, Do, Check, Act, os PDCA, resumindo. A gente utiliza uma folha A3, e essa folha A3, ela meio que ela guia o pessoal em passo a passo de como resolver o problema. Por exemplo, o primeiro passo é entender bem o problema. O que nós precisamos para entender o problema? A primeira coisa é saber como identificar e descrevê-lo corretamente. Ele tem que ser uma descrição clara, objetiva, mensurável, mostrar o padrão e o desvio. De que padrão nós temos? Nesse caso, poderia ser simplesmente as entregas do fim de semana, estão demorando 45 minutos em média, enquanto que o padrão é 30 minutos. Dessa forma, nós sabemos a magnitude desse problema e, especificamente, o que estamos olhando. Porque, como o Albert Einstein falou uma vez, a formulação do problema é frequentemente mais essencial do que sua solução, que muitas vezes é meramente uma habilidade matemática ou experimental. Então, o que a gente está vendo aqui é como se fosse uma montanha, onde no cume da montanha nós temos essa bandeirinha verde, que vocês estão provavelmente vendo na sua tela, que é onde está escrito a descrição do problema. Ou seja, todos os outros integrantes do time, eles conseguem juntar sua força cerebral e focar na montanha correta, ao invés de ficarem coletando dados ou tentando entender problemas que não são o correto. Então, a grande pergunta que temos é, será que todo o resto do time consegue entender o problema da mesma forma que você consegue? E para isso, a gente também precisa utilizar uma técnica chamada Genchi Genbutsu, em japonês, que traduzindo mais ou menos significa a gente tem que conhecer o problema bem, para depois conhecer as suas causas. A gente precisa ir e confiar nos fatos, ao invés de confiar somente em dados que vêm de relatórios, que vêm de conversar com outras pessoas, mas você ter conhecimento de causa significa ir até o que... Ou seja, quando nós queremos fazer nesse pano de fundo, é a mesma coisa de entender que tipo de pizza que está chegando atrasado. Tem algum tipo específico? Ou algumas áreas, regiões de entrega específica? Ou será que tem alguns motoristas ou entregadores que são mais frequentes em termos de atraso?
Ou será que é o tipo de veículo que tem sido usado? Ou é porque quando está escuro, ou está chovendo, ou o tempo está influenciando? Ou será que é quando temos entregas múltiplas? Ou quando estamos entregando em apartamento, em condomínio? Será que nós entendemos suficientemente para dar o próximo passo? E mostrar tudo isso daí, o nosso entendimento, através de gráficos, de números e dados que são coletados somente em um lugar, que é no chão de fábrica, ou seja, onde as coisas acontecem. Passando por isso, o segundo passo é entender a causa, porque nós já, vamos supor, nós estamos já entendendo o problema, e para entender a causa na mesma profundidade, nós precisamos entender como utilizar umas técnicas. Uma delas, a mais comum, é o Ishikawa, o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama causa e efeito, onde nada mais é do que um diagrama que parece uma espinha de peixe, onde do lado direito temos o efeito das várias causas que temos do lado esquerdo. E as causas, elas são divididas basicamente em alguns elementos. A categoria das causas, que está aí em cor de laranja, os fatos, que estão, as causas factuais, elas estão com esse tracejado verde, as hipóteses, são causas e hipóteses provenientes de brainstorming, que elas estão aqui no tracejado cor de laranja, e finalmente a gente chega no que a gente realmente queria, que é a causa raiz. No pano de fundo que estamos usando, do lado direito a gente tem um efeito, que é a pizza demorada, do lado esquerdo a gente começa a popular essa espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, através de perguntar os 5 porquês. Por exemplo, por que a pizza está demorando tanto? Porque o entregador se perdeu no caminho. Peraí, como é que você sabe que ele se perdeu? Porque há 3 slides atrás, como vocês lembram, nós falamos sobre a importância do Genchi Genbutsu. Vai lá no chão de fábrica e descobre o que está causando a pizza demorada, quais os itens que incidem mais. E o entregador se perdeu realmente, foi um fato que descobrimos. Então, é uma causa factual. Mas por que ele se perdeu? Talvez, acho que ele pegou o endereço errado. Ele pegou o endereço errado da menina que anotou lá. Mas por que ele pegou o endereço errado? Porque a menina, ela anotou errado, a recepcionista. Mas por que ela anotou o endereço errado? Porque estava muito barulhento lá e ela não ouviu o telefone, não conseguiu entender direito o que estavam falando do outro lado da linha. E podemos continuar perguntando, mas por que tanto barulho? E perguntar várias vezes, mas vai chegar um ponto onde você próprio vai descobrir que isso daí foge do escopo, você não tem capacidade para resolver até aquele momento, mas vai chegar um ponto onde você sabe que, bom, se está muito barulho, eu consigo resolver esse problema. E isso daí se torna o que a gente chama de causa raiz, que é onde a gente para de perguntar os porquês. A partir disso daí, nós podemos simplesmente ir tentar resolver esse problema ou analisar com as outras causas, porque no nosso Genchi Genbutsu, talvez a gente tenha descoberto que não é só o problema do entregador se perder, mas também muita demora na pizza. Mas por que está demorando tanto? Pode ser porque faltou queijo. Mas por que faltou o queijo? Porque a gente comprou pouco na semana e os entregadores não entregam de fim de semana. Então, chegou sexta-feira, a gente não conseguiu comprar a quantidade necessária. Mas por quê? Porque a gente errou a contagem, algo que a gente faz constantemente, e por causa disso, compramos menos do que deveria. Ou seja, acabamos de determinar qual que é a próxima causa raiz, é o erro na contagem. E através de saber quais são essas causas raízes, nós
conseguimos concluir o passo 2 e ir para o passo 3, onde podemos lá colocar as causas raízes e começarmos a analisar as contramedidas, selecionar contramedidas. Então, no nosso exemplo que estamos usando aqui, as duas causas raízes que nós tivemos lá, vamos pegar uma delas e destrinchar como um exemplo. A causa raiz, por exemplo, que era muito barulho na tomada dos pedidos. Mas qual que seria a medida para diminuir esse barulho, para a pessoa, para a recepcionista conseguir entender melhor a ordem do cliente? Bom, uma poderia ser fechar a janela, nós podemos mudar o telefone de lugar para um outro mais silencioso, vamos aumentar o volume do telefone para não haver confusões, vamos fazer com que ela utilize fone de ouvido para o som e etc. E uma causa raiz pode gerar várias, múltiplas contramedidas. Uma vez que nós testemos as contramedidas e adotemos as melhores, vamos dar uma olhada se isso daí melhorou o nosso resultado. Que estamos aqui no passo 6, que utiliza simplesmente 3 métricas. O que era antes, nós pegamos isso daqui do passo 1, que mostra o problema, qual que é o objetivo, o padrão, e depois nós quantificamos essas contramedidas e somamos as contramedidas ao ponto de sabermos como é que ela afetou o nosso resultado final. Por exemplo, a entrega da pizza era em 45 minutos, a gente sabe que o padrão é 30, mas depois de termos feito todas as contramedidas, descobrimos que a entrega conseguiu baixar para 22 minutos. Isso daí é ótimo, mas isso daqui não garante que a gente vai conseguir sustentar essa solução ou o resultado. Por isso, temos que ter o passo número 7. O passo número 7 nada mais é do que todas as contramedidas que a gente tomou, como a gente faria para ter certeza que elas vão se manter instaladas. Por exemplo, a gente falou que a menina ia ter que fechar a janela. Como é que a gente pode ter certeza que ela sempre vai fechar? Talvez um aviso para manter a janela fechada, talvez trancando a janela com a chave, talvez soldando a janela, talvez tirando a janela. Não sei qual seria a solução, mas seriam métodos de padronização para que isso daí nunca mais acontecesse. Poderíamos fixar um local novo para o telefone, providenciar um amplificador de telefone, isolar aquela área acusticamente. Tudo isso daí provavelmente iria ajudar a uma coleta correta do endereço de entrega da pizza. Só que a questão do passo número 7 é que precisamos ter certeza que esses passos que tomamos aqui, essas contramedidas, elas vão ser eficazes e eficientes, sustentadas. E não vão, na semana seguinte, no próximo fim de semana, onde colocou o telefone, deixar a panela aberta de novo e continuar anotando os endereços errados. Aí, finalmente, chegamos no passo número 8. O último passo é o passo onde nós reconhecemos e compartilhamos os benefícios. Ou seja, em cada uma dessas linhas que vocês estão vendo aqui, nós poderíamos reconhecer o pessoal que ajudou. Por exemplo, o Pedro. Vamos colocar o nome do Pedro lá, porque ele ajudou a providenciar um cadeado na janela e a soldar a janela de uma forma que ela não abra tanto, não entre tanto ruído. O Davi, a gente vai colocar o nome dele ali também, porque ele ajudou a trocar o telefone, por um que tenha uma recepção melhor e etc. O passo número 8, ele tem os nomes de pessoas que não são parte do time de PDCA, mas são parte da solução. Nós tivemos que pedir para o soldador, por exemplo, que era o Pedro, porque ninguém do nosso time tinha autorização e licença para solda. E, finalmente, essa parte de baixo, cheio de quadradinho, é quando as empresas, ele se chama Yokoten. Yokoten é aprendizado lateral, ou seja,
quando a sua pizzaria ela tem uma filial lá no centro. Então, você tira uma foto disso daqui, desse A3, e manda isso daqui para a pizzaria da esquina, para a pizzaria do centro, a pizzaria da vovó e todas as outras, os outros sites, as filiais que vocês têm, ou os outros processos que podem se beneficiar desse processo de resolução de problema que você gastou ou investiu, não sei, 2, 3 semanas, um mês, e simplesmente através de tirar uma foto, um escaneamento, uma cópia, você consegue poupar os seus processos irmãos ou suas outras fábricas de passar pelo mesmo processo. Eles podem olhar o documento A3 e conseguir chegar a essa mesma conclusão e mesmas soluções. Então, esse aqui é simplesmente para promover que problemas, muita gente fala que são oportunidades, mas, na verdade, problemas não são e não podem ser oportunidades. Problemas, eles são problemas. Oportunidades, elas são opcionais e problemas, se você deixar para fazer e resolvê-los depois, eles com certeza vão voltar para você com força maior e mais difícil de resolver. Então, uma palavra de encorajamento a todos é que nós abandonemos aquelas soluções anteriores de que se a pizza está atrasada, não, vamos falar para o entregador acelerar. Ou, até pior, se o pessoal está matando criança com overdose de remédio, eles vão falar cheque duplamente ou triplamente. Como nós bem observamos, hoje isso não é mais aceitável. Quando pegamos o touro, tem que ser pelo chifre e a gente tem que vencê-lo de uma vez por todas. Caso contrário, as metodologias que estão sendo utilizadas, até mesmo por líderes, CEOs de grandes empresas, ela pode ser muito prejudicial caso não tenhamos uma forma correta, sistemática e científica de resolver problemas. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Legal, Sami, eu quero te agradecer pela sua predisposição em contribuir com a gente aqui, parabenizar, né, pela roncha.org, pela sua iniciativa, pela estrutura, pela essa questão de ajudar o mundo a se desenvolver, a disseminar algo tão valioso que você aprendeu aí na Toyota, na sua vida profissional. Eu acho que é uma iniciativa muito nobre de vocês. Sinta-se aplaudido pelos 500 pessoas que estão participando aqui, interagindo com a gente, estão ao vivo nesse momento aqui na nossa plataforma. E, mais uma vez, cara, obrigado, parabéns. Eu espero que esse seja um pontapé inicial da nossa parceria aí, que a gente possa desenvolver outros projetos juntos. Valeu mesmo.